gente vai encerrar essa série de mensagens hoje, nem direita, nem esquerda, uma política centrada, uma política conforme a palavra de Deus. É o que a gente tem conversado. E a gente tem conversado desde o primeiro domingo com uma tentativa de talvez trazer alento ao nosso coração. Porque a gente tem normalmente a noção de que o Brasil está jogado ao caos, como se o Brasil tivesse... E a gente conversou desde o primeiro domingo que não. Deus, Ele é Senhor sobre todas as coisas. Não há um espaço onde Deus não seja Senhor, inclusive da política. As três coisas que Deus determinou na sua palavra é a família, a igreja, e Ele determina claramente a liderança, as autoridades, e ela é constituída por Deus. A gente conversou isso no primeiro domingo, até aquele candidato que você não gosta, que você não suporta. Quando tem falado, até o Tiririca, ele está ali porque foi Deus que colocou, porque é a vontade de Deus. Por mais que isso gere estranheza em nossa cabeça, toda autoridade ela é constituída por Deus como sinal de graça e misericórdia, ou como justiça de Deus para aquela nação. Foi isso que a gente conversou. No próximo domingo a gente conversou o seguinte: olha, se toda autoridade é constituída por Deus, eu tenho que obedecer em tudo, uma obediência quase que cega às autoridades. E a gente conversou, não, há um teto, há um limite que eu obedeço a essa autoridade. Esse limite é chamado a palavra de Deus, é a Bíblia. O que passar disso, eu não obedeço mais, eu obedeço a Bíblia. Eu tenho uma autorização bíblica para desobedecer o Estado, desobedecer autoridades, porque eu tenho que, acima de tudo, obedecer a Deus. Quando eu obedeço às autoridades, eu faço isso porque eu estou obedecendo a Deus. Então, há um consenso bíblico para uma desobediência lícita ao Estado. Essa desobediência, ela é de acordo com a Bíblia. Eu sempre, em primeiro lugar, recebendo todas as coisas, obedeço a palavra de Deus. Domingo passado a gente conversou um pouquinho sobre a ilusão de uma idolatria, que é a gente acreditar que determinado conjunto de ideias, determinada ideologia, ou ideologia de direita, ou ideologia de esquerda, ou bandeira A, ou bandeira B, ou partido, ou até mesmo presidenciável A, presidenciável B, é a solução para a nossa nação. E a gente conversou, não. A solução para a nossa nação, Deus. Nós temos que depender dele, não achar, não idolatrar uma ideologia, um personagem, um ser. Nós temos que depender, e a nossa nação tem que depender de Deus. Se a gente achar que determinado ser, determinada bandeira, determinado conjunto de ideias é a solução para a nossa nação, a gente está fadado a se frustrar nos próximos 4 anos, porque a gente vai se decepcionar muito, porque não tem um candidato, uma bandeira não esteja também ali contaminado pelo pecado. Hoje, o que a gente vai conversar com extrema cautela e baseando na palavra de Deus, porque a gente não quer jogar fora tudo que a gente disse até agora. Porque o que a gente disse em 3 domingos é o desafio da nossa dependência em Deus, o desafio de acreditarmos na soberania de Deus, que Deus está sobre todas as coisas, que Deus é sobre todas as coisas, que Ele governa e comanda em todos os lugares. Porém, a palavra de Deus em nenhum momento descarta o nosso papel nisso tudo. A palavra de Deus em nenhum momento descarta que nós, principalmente o cristão, principalmente a igreja, nós temos um papel fundamental na sociedade, inclusive semana que vem, no dia da eleição. A teologia chama isso de antinômio, como se uma coisa parece contrariar-se à outra. Sabe aquela frase? Todo mundo já usou o pleonasmo. Sabe aquela frase pleonasmo? Assim, você está na rua conversando com os amigos, fala, galera, eu vou entrar para dentro. É um pleonasmo. Mas esse pleonasmo não fere. Dizer que eu vou entrar para dentro, apesar de não ser correto na língua portuguesa, ou válido na língua portuguesa, mas o entrar para dentro, as palavras não ferem uma a outra. Mas se eu estiver conversando na rua com alguns amigos e falar, galera, já deu, eu vou entrar para fora. Mas peraí, entrar para fora não dá. Ou você entra para dentro ou você sai para fora. As palavras agridem uma outra. Antinômio é mais ou menos essa expressão. Parece que algo anula outro. Falar que Deus é soberano parece que já que Ele é soberano, não tem que fazer mais nada, eu vou sentar no sofá, vou esperar Ele eleger os governantes e deixa, porque depois, no final das contas, a culpa é de Deus mesmo. Na teologia, na Bíblia, está cheio de antinômios. Quando a gente olha, por exemplo, a Trindade,
um Deus que é três, mas na verdade ele é um. Mas na verdade ele é Pai, ele é Filho, ele é Espírito Santo. O Pai não é o Filho não é o Espírito não é o Pai. Todos eles são Deus, Deus é um, subsiste em três. Pastor, são três? Não, são um. Mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Não, são os três. Então são três. Não, é um. Não, mas é um ou três? É um e subsiste em três. Então são três. Não, é um. E aí a gente vai ficar a noite toda discutindo, não vai chegar a lugar nenhum. Porque Deus é três, mas três na verdade é um. Isso é um antidômio. Falar que Jesus Cristo, ele quando viveu aqui na terra, assunto aos céus, 100% homem e 100% Deus. Então Jesus era 200%? Não, ele era 100%. Ele era 100% homem. Mas também, em nenhum momento ele deixou a divindade dele. Ele continuou sendo 100% Deus. Mas peraí, não dá. Ninguém consegue ser 200% de alguma coisa. Ou eu sou 100%, ou eu sou 70-30, ou eu sou 50-50. Não dá. Não, Deus e Jesus Cristo, ele foi 100% homem, 100% Deus. Isso é um antidômio. E quando a gente fala sobre nossa responsabilidade e sobre soberania de Deus, também é um antidômio. Deus, ele é soberano em todas as circunstâncias? Sim. Ele é soberano na nossa nação? Sim. As pessoas que vão assumir como presidente, governador, deputado estadual, deputado federal, senadores, esse ano são 2 senadores, a gente vai ter que colocar em 2 senadores. É Deus que vai escolher? Sim. Então, mas é nossa responsabilidade fazermos isso direito. E por que a gente vai conversar sobre isso? Porque, gente, vamos ser sinceros, a gente é enganado muito fácil. E eu estou falando com propriedade. Eu sou enganado muito fácil. Você nunca disse essa expressão, nossa, levei gato por lebre. Nunca disseram essa expressão? A gente é enganado. Eu vou mostrar um vídeo para a gente, ele é um vídeo cômico, eu quase que uma anedota, mas ele vai ilustrar muito bem como seria uma propaganda política se todo político só falasse a verdade, se não falasse mentira. Como seria essa propaganda política? Só para mostrar como que as propagandas são, elas caminham de uma forma para tentar nos enganar. Quer ver? Vamos lá ver. Para apresentar a propaganda eleitoral gratuita de jingles que só falem a verdade. Um ator negro olha no céu com ar de esperança. Um índio na capa imensa e corta para uma japonesa criança. O candidato que passará a imagem de que é amado por toda a gente. Coloca chapéu de dinheiro e aponta pra frente. Assina um decreto de mentira que na verdade é um pedaço de papel. Dobra a manga da camisa, se sente do povo e vai comer pastel. Ele segura numa picape pela periferia. Acena para o povo do alto como se fosse um Messias. Cercado de assessores, papagaios de pirata e de sua mulher de fachada. Na verdade ele namora o careca à esquerda, atrás do cara de barba com cara empurrada. E ele pela primeira vez no bandejão escolar elogia a comida que seus filhos nunca vão provar. Fica fofo, entra todo dia, jogando com bola de criança. Uma senhora perde a linha e pra câmera dançar. Ele não é vestido bem de senhoras carentes. Ele abraça pessoas aleatoriamente. Está no meio do povo com toda essa confiança. Está protegido por policiais que fazem bico de segurança. Veja bebês no colo e as mães abraça a gente suave, tira fotos no celular. Agora a música vai subir, além de emocionar. Todos os figurantes balançam as bandeiras pelo ar. Das festas de coreografia e vídeo se contar. Câmera lenta para Ricardo, abraço forçado. A vontade faz aparecer o que se do seu lado.
Esqueça tudo que eu roubei, só não se esqueça do meu número. Seja 2 também. Esqueça tudo que eu roubei. E aí vem no final uma voz grossa para dar credibilidade para as promessas. E vamos ser sinceros, se a gente assim esquecer um pouco a letra, só pensar na melodia, na imagem que a gente está vendo, né? Se eu tirasse talvez a fala, se eu deixasse a música tocando, eu falo assim, eu vou entrar nesse cara, olha aqui. A gente é levado. Se a gente não tomar cuidado, nós somos influenciáveis. A gente tende a ser enganado facilmente. Vai dizer que a gente nunca comprou uma coisa pela internet, porque pela internet a foto era maravilhosa. Quando chegou em casa, não é nada a ver isso que eu imaginava. Comprar remédio para emagrecer. Essa pílula ajuda você a emagrecer. Aí você compra. A hora que você vai olhar a bula da pílula, está dizendo assim: tome essa pílula e coma só alface. Mas daí não precisa da pílula? Você vai comer só alface? Aí emagrece mesmo. Mas na internet, perca a barriga por 30 dias. Mas faz 30 anos que eu tento e não perdi até hoje. Então, a gente é enganado muito fácil. O texto de 1 Samuel, capítulo 8, Deus vai estar falando com o povo através do teu servo Samuel. E eu quero olhar para esse texto e talvez extrair algumas verdades. Na verdade, duas verdades para a nossa vida que esse texto nos desafia. Samuel, capítulo 8, do verso 1 até o verso 9. Como foi dito, você pode abrir sua Bíblia ou ligar a sua Bíblia, ligar seu smartphone para você ler o texto. 1 Samuel 8, do verso 1 ao verso 9, diz o seguinte: quando Samuel ficou velho, pôs os seus filhos como juízes de Israel. O seu filho mais velho se chamava Joel, e o mais novo Abias. Eles eram juízes na cidade de Berseba, porém não seguiram o exemplo do pai. Estavam interessados somente em ganhar dinheiro, aceitavam dinheiro por fora e não decidiam os casos com justiça. Você pode ver que a Bíblia fala que não há nada novo debaixo dos céus. Esse texto, milhares de anos antes, os homens já faziam isso. Versículo 4: então todos os líderes de Israel se reuniram e foram falar com Samuel em Ramá. Eles disseram: olhe, você já está ficando velho e os seus filhos não seguem o seu exemplo. Por isso queremos que nos arranje um rei para nos governar, como acontece em outros países. Samuel não gostou do pedido deles, então orou a Deus, o Senhor, e ele respondeu assim: atendo o pedido do povo, não é só você que eles rejeitaram a mim como rei. Desde que eu os trouxe do Egito, eles sempre me têm abandonado e têm adorado outros deuses. Agora estão fazendo com você o que sempre fizeram comigo. Portanto, atendo o pedido deles, mas avisa essa gente explicando com toda clareza como o rei vai tratá-los. Se a gente continuar lendo a partir do verso 10, a gente vai parar por aqui. Mas se continuarmos a ler a partir do verso 10, eles vão dizer: olha, o que vai acontecer com vocês? Vocês vão ter que começar a trabalhar, vão ter que começar a pagar os impostos, vão ter que ser chamados para a guerra, o rei vai trazer suas filhas para perto dele. E começou a dar uma lista de tudo que ia acontecer. Por quê? Porque o texto de 1 Samuel, na verdade, ele conta a história de como a monarquia foi inserida no povo de Israel. Todas as nações vizinhas já tinham um sistema monárquico de governo. O povo de Israel não. Eles eram governados por juízes, muitas vezes por profetas. Eram sempre homens que Deus levantava, eram sempre homens que Deus escolhia de acordo com a necessidade, com a demanda que aquela nação estava vivendo. Normalmente para confrontar um pecado, normalmente para confrontar uma forma que eles tinham desviado na maneira de agir. Acontece que esses homens falam assim: não, a gente não está, a gente quer um rei. E aí, se você continuar lendo o texto de 1 Samuel, a gente vai ver que Saul foi eleito como rei, e aí houve grandes confusões para aquela nação, houve vitórias, mas houve derrotas. Saul foi um mau líder. Em determinado momento, Deus rejeitou Saul como rei, já não queria mais abençoar Saul. O problema disso não foi eles terem elegido um governador. O problema deles não foi eles terem levantado um governador. Foi um outro problema da conduta deles, que é isso que eu quero trabalhar e pensar com a gente aqui nessa noite. Quando esses homens foram eleger, quando esses homens foram pedir um novo governador, quando esses homens foram pedir que levantasse o novo rei. Olha o que diz o verso 5. Eles disseram: olha, os líderes de Israel estão dizendo para Samuel: você já está ficando velho, os seus filhos não seguem o seu exemplo, por isso queremos que nos
nos arranje um rei para governar. Quando a gente olha para esse texto, olha, eles têm um motivo louvável. Samuel foi um bom juiz. Acontece que os filhos dele se corromperam. Acontece que os filhos dele não estavam seguindo os passos do pai, e eles estavam aceitando suborno, não estavam usando de justiça para governar. E esse motivo é um motivo nobre. O problema é que ele estava falando com o profeta do Senhor. E o problema é que eles estavam tratando com Deus de um determinado assunto. E Deus conhece o íntimo do coração deles. Eu aprendi aqui com uma pessoa dessa igreja que todo mundo, via de regra, quando vai justificar alguma coisa, ela tem um motivo nobre, o bom motivo daquilo que ela está fazendo, e o motivo verdadeiro. Por exemplo, quando o pastor chega para você e fala: "Ô, irmão, você não veio na igreja semana passada, você que só falta." Aí vem sempre assim, "Não, sabe o que é? Ou estava com uma visita, ou estava. A visita foi embora 3 horas da tarde, o culto começa às 19h30, mas eu estava com uma visita em casa." A verdade é, eu estava cansado, não queria olhar para a tua cara, eu queria dormir mais cedo. Só que isso a gente não fala. Eu estava com uma visita em casa, uma visita que eu não via, olha, você viu na sexta-feira, mas eu não via há muito tempo. Tem um motivo nobre e um motivo verdadeiro. Esses homens estão dizendo: nós queremos outro rei. Nós queremos outro rei porque os teus filhos não seguiam os teus passos. Os teus filhos, eles estão aceitando suborno, não estão sendo insensatos. Só que na própria fala deles, eles mostram que esse não é o verdadeiro motivo. Porque o final do versículo vai dizer: olha, como acontece em outros países. Eles estão pedindo, na verdade, uma emancipação divina. Porque até então, quem governava eram pessoas levantadas por Deus. Agora estão dizendo assim: a gente não quer. A gente quer a gente mesmo escolher. A gente quer a gente mesmo tomar as nossas decisões. E isso já fazia tempo. Se você pegar a tua Bíblia e retornar algumas páginas para trás, você vai chegar no livro de Juízes, que vai contar a história dos juízes, que vai contar a história de homens que Deus usou para cumprir a tua promessa. Uma das histórias que nós temos no livro de Juízes é Gideão, um cara que governa o povo em determinado momento como juiz, traz vitórias para o povo, e olha o pedido do povo depois que ele venceu uma batalha. Juízes 8:22, os homens de Israel disseram a Gideão: você nos salvou dos midianitas. Acabaram de vencer uma guerra, acabaram de vencer uma batalha. Portanto, seja o nosso governador, e depois de você, o seu filho, o seu neto. Os homens de Israel já faziam um tempo que queria essa emancipação divina. Os homens de Israel já faziam um tempo que queria assim: a gente não quer mais a escolha divina para as nossas vidas, a gente quer a gente escolher. O próprio Deus, no versículo 8, do capítulo 8, ele diz: desde que eu os trouxe do Egito, eles sempre me têm abandonado e têm adorado outros deuses. O primeiro problema dessa monarquia que foi gerada em Israel não foi o problema deles escolherem o monarca. O problema é que eles fizeram isso contra a vontade do Senhor. Faltava a eles acertar o compromisso que eles tinham com Deus. Esses caras estavam querendo emancipação divina. Deus, a gente não quer mais que o Senhor escolha, a gente não quer mais que o Senhor eleja, queremos nós fazer isso. E vê só como isso é mais parecido do que a gente imagina. Semana que vem, eleição. Não vamos pegar os 6 votos que você vai ter que fazer semana que vem. Vamos pegar um só: presidente. Vamos fazer uma pesquisa Ibope, Datafolha e PP Pirassununga. Vamos lá. Na nossa pesquisa Ibope, Datafolha, quem aqui, não precisa falar quem é, não é uma campanha, quem aqui já decidiu para qual presidente vai votar semana que vem? Levanta a mão para saber. Nós temos aí 90%, pode baixar. Todos decidiram. Quem aqui, antes, eu posso levantar a mão para também decidir. Quem aqui, antes de tomar essa decisão, orou a Deus perguntando se era esse em quem deveria votar? Não precisa levantar a mão, meu irmão. Deixa Deus, deixa galardão com Deus, deixa para Deus. Mas é para a gente pensar, porque sabe que eu estou falando isso? Porque eu levanto a mão no primeiro, eu já decidi. Decidi, eu não vou falar quem, né? Aí quem já orou? Meu Deus do céu. Porque normalmente a gente decide assim: não, porque, nossa, olha o que estão falando, olha. Muitas vezes as nossas atitudes é como o povo de Israel. Primeiramente, uma falta de compromisso com Deus. Porque a gente começa a olhar e fala assim: eu quero aquele fulano por causa disso. Mas peraí, é isso que Deus quer?
É isso que Deus tem preparado para a nossa nação, para os próximos 4 anos. O povo de Israel estava tomando na cabeça, porque tinha perdido o compromisso que eles tinham com Deus. Estava faltando consultar a Deus para saber o que Deus queria para aquela nação, para a próxima época que eles estavam por viver. A gente vai começar a tomar na cabeça se a gente não parar para perguntar para Deus: Deus, qual é a tua vontade? Quem o Senhor quer que eu eleja? Porque, apesar da soberania de Deus, nós temos a nossa responsabilidade de semana que vem, quando nós estivermos naquela urna eleitoral, diante daquela urna eletrônica, nós temos uma responsabilidade como cristão de não fazer besteira ali, porque ali é um lugar, como foi dito na liturgia, de sermos sal, de sermos luz diante daquela urna eletrônica, para cumprirmos ali a vontade de Deus. Quando eu era pequeno, eu fazia parte de uma igreja, e aquela igreja que eu fazia parte, o grupo de homens da igreja, homens, eu era criança, né? Os meninos daquela igreja, eles eram chamados de embaixadores do reino. É aqueles que estão aqui para fazer a vontade de Deus. Nós estamos aqui não para fazer a nossa vontade, mas para fazer a vontade de Deus. Então, por favor, se você ainda não orou por isso, reconsidere primeiro orar, reconsidere primeiro voltar ao compromisso com Deus. Senhor, qual que é a tua vontade? A gente às vezes pergunta para Deus se a gente deve mudar de emprego no próximo mês, mas a gente não pergunta para Deus quem que a gente deve eleger para ser o dirigente do nosso país. Falta de compromisso com Deus. Mas o texto continua, e no versículo 9 ele vai dizer o seguinte: portanto, atenda o pedido deles. Eis que eles querem rebeldia contra mim? Atenda! Mas avise essa gente, explicando com toda clareza como o rei vai tratá-los. E aí eu já expliquei, vai vir uma lista de pesares que Deus está deixando muito claro para aquela nação, que se eles não mudarem, se eles não se atentarem à vontade de Deus, isso vai gerar um pesar para eles. Deus estava trazendo a luz dele falando o seguinte: olha, vocês, além de ter um compromisso comigo, com Deus, vocês têm que ter um compromisso com a nação. O problema deles é que havia uma falta de compromisso com a nação. Nós já decidimos que presidente a gente vai votar. Já decidimos qual o governador, deputado estadual, deputado federal, senador e senador. São 2 senadores esse ano. Decidimos. A gente às vezes acha que o presidente vai mudar a nação, mas a gente não faz a mínima ideia que quem muda na verdade, faz leis, aprova as leis, são os deputados, senadores, legislativo. E aí a gente vai votar nesses com que intenção? Uau, tem o fulano e tal, ele até rouba um pouquinho, mas ele ajuda a Pirassununga a ter uma beleza. Peraí, o cara é deputado federal ou vereador para ajudar a Pirassununga? O meu compromisso é com quem? O meu compromisso é de que forma? Deus está dizendo assim: fala para eles prestar atenção, porque a atitude deles vai gerar consequência para a nação, vai gerar atrocidades para a nação. Só para mostrar um pouquinho como a gente às vezes leva de qualquer jeito, mas essa imagem de 4 anos atrás, não é partidarismo, vou mostrar para os irmãos, não é, mas a gente viveu 4 anos de grande polêmica na nossa política. Houve um impeachment, milhares de pessoas pedindo fora e tudo mais e tal. Essa é a imagem oficial de 4 anos atrás, presidente eleito com 51,64%, o que não foi eleito com 48,63%. Mas nessa imagem, ela revela muita coisa para a gente que a gente às vezes não percebe. Tem uns numerozinhos aqui pequenininho, que a gente não para prestar atenção de vez em quando, para a gente entender como as nossas atitudes influenciam, ferem tudo que a gente faz. Dá uma olhada nos números interessantes que tem ali. Em 2014, há 4 anos atrás, nós éramos 142.822.046 eleitores. Essa é a quantidade. A presidente eleita em 2014, ela foi eleita com uma porcentagem de 51,64% dos votos. Quem é bom de matemática aqui, um cálculo mais ou menos rápido aí. 142 milhões dividido por 2, 71 milhões. Porém, ela foi eleita com 54.501.118 votos, o que dá 36% de 142 milhões. Peraí, pastor, o senhor está dizendo que houve fraude nas eleições? Não. Acontece que tem outros números naquele quadro. Primeiro, houve pessoas que se ausentaram. 21%, cerca de 30 milhões de eleitores,
30 milhões de eleitores não apareceram para votar nesse dia. Então esses votos já não contam. Mas eles falam, peraí, cálculo rápido no matemática. 142 menos 30, 112 milhões. Dividido por 2, 56 milhões. Como que 54 milhões dá 51% dos votos? Peraí, tem alguma coisa errada aí. Acontece que tem um famoso voto de protesto no Brasil, onde 1% votou em branco, 1.921.819, e 4% votaram nulo, 5.219.787 votaram nulo, o que gera no final apenas 93% dos votos válidos. 93% é 105.542.273. Ou seja, desses 93%, ela teve 51%. Voto nulo, voto branco e pessoas que não foram votar, não conta porque não são votos válidos. Então você que reclamou por 4 anos desse governo, se você não foi votar, se você votou em branco, se você votou nulo, a culpa também é sua. Como a culpa também é minha, porque eu não votei há 4 anos atrás. Eu, na verdade, fui transferir meu título para cá para confessar meu pecado, meus irmãos. Eu fui transferir meu título para cá, cheguei na hora de transferir. A pessoa falou, olha, o senhor não votou no último. Eu falei, não votei. Na verdade, o senhor não votou nas últimas 5. Né? Aí tive que pagar R$17 de multa. Foi primeiro e segundo turno de presidente, prefeito. Primeiro e segundo turno de presidente, 5 vezes sem votar. Estou confessando meu pecado. É um pecado que eu cometi. Porque falta de compromisso meu com a minha nação. Deus está dizendo, é seu compromisso fazer isso de forma séria. Você sabe quem você já vai votar? Como deputado estadual, deputado federal? Como foi que você escolheu o deputado federal, o deputado estadual, o senador? Porque ele beneficia Pirassununga, mas ele é corrupto? Porque ele beneficia o estado de São Paulo, mas e se ele for corrupto? Pastor, eu não sei se ele é corrupto. Eu vou te dar pelo menos 2 sites que você pode pesquisar os seus possíveis candidatos. O primeiro é um site montado pelo Deltan Delacroix, é o cara que é o precursor da Lava Jato no Brasil. Ele criou um site unidoscontracorrupção.org.br. Você entra nesse site, você sabe que político está com ficha suja, você sabe que político que não está favorecendo a Lava Jato, está contra a Lava Jato e tudo mais. Um outro site que também é apartidário, ele chama peiovoto.com. Esse site, você entra nesse site, ele vai te fazer algumas perguntas: de que região você é, quais são, o que você espera de um candidato, o que você espera de um senador, o que você espera de um deputado federal, o que você espera, se você aceita que ele é corrupto ou não. Na hora que você preencher esses dados, são 5, 6 perguntas, ele vai te dar uma lista dos candidatos que encaixam nos princípios que você espera de um deputado federal, de um deputado estadual, de um governador. É a nossa obrigação. Nós temos um compromisso com a nossa nação. Nós temos um compromisso com o Brasil. Você é cristão, você é chamado para ser sal, você é chamado para ser luz. Nós somos chamados para exercermos o nosso privilégio e o nosso direito com seriedade, segundo a palavra de Deus. Lembra do segundo domingo? Eu obedeço até a vida, porque eu obedeço o Senhor. O Senhor está chamando a gente a termos um compromisso voltado e firmado com a nossa nação. Como está o seu compromisso com o Brasil? Eu quero convidar você a se colocar de pé nesse instante, porque a gente vai ter uma chance, talvez, de renovar esse compromisso nesse instante com o nosso Brasil. Quero convidar você a ficar em posição de respeito. Enquanto a gente ouve esse hino, você renova o seu compromisso, você ora pela nossa nação e você assume a responsabilidade que nós temos diante do Senhor, de sermos servos do Senhor, de sermos servos que temos um compromisso com o Senhor, mas também um compromisso com a nossa nação. A gente não vai cantar o hino, mas em posição de respeito, a gente ora a Deus e ouve esse hino.